quando, mesmo nos nossos dias, as pessoas não usufruem dessa liberdade de poder cultuar livremente a Ti. E por isso nós Te glorificamos, Te exaltamos e oramos também para que esse momento não se transforme para nós numa banalidade, numa coisa comum, mas que nós sempre reconheçamos o quanto isso é especial, o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença nas nossas vidas, o quanto esse momento tem um impacto profundo sobre o nosso coração. Por isso nós oramos pedindo pela Tua presença, pelo derramar do Teu Santo Espírito entre nós, esse Espírito que toca os nossos corações, que abre frestas, ó Deus, dentro das nossas mentes, para que a Tua palavra penetre, para que ela faça diferença e para que ela também mude e transforme as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito seja esse professor que nos guia a toda a verdade, a todo o ensino de Jesus, seja também esse que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Por isso nós oramos, Senhor Deus, que não seja apenas uma reunião qualquer, mas seja um momento de experimentar esse derramamento da Tua presença e do Teu Espírito entre nós. Assim nós oramos, nós Te pedimos, sabendo que o Senhor sempre responde às nossas orações e de que o Senhor sempre se faz presente onde 2 ou 3 se reúnem no Teu nome. Em Cristo Jesus, amém. Nós nos reunimos na presença do nosso Deus, que é Pai, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito que foi enviado para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, e o Espírito Santo, esse Consolador, esse que gera a igreja e esse que nos ensina a caminhar no dia a dia na presença de Deus. Amém. Queridos, hoje de manhã estamos começando uma nova série de mensagens. No próximo domingo, no calendário eclesiástico, é o dia de Pentecostes, em que a gente celebra o derramamento do Espírito Santo, narrado em Atos 2, Atos capítulo 2, e a gente também costuma dizer que é esse evento, esse mergulho de Deus dentro da nossa realidade, depois da ascensão de Jesus, que gera a igreja. Nós estamos aqui porque o Pentecostes aconteceu. Se o Pentecostes não tivesse acontecido, talvez aquele grupo de discípulos acuados, assustados, não teriam tido condições de terem se tornado as testemunhas daquilo que viram e ouviram acerca da verdade do Evangelho, da boca de Jesus e da obra de Jesus. Isso tudo teria caído talvez num esquecimento, ok? Mas por causa do Espírito Santo, por causa dessa presença de Deus, é que eles foram capazes de fazer o que eles fizeram e que o Evangelho chegou até nós. Foi isso que Jesus disse a eles, inclusive antes da sua ascensão, no final do Evangelho de Lucas. Existe uma palavra muito interessante, muito importante dentro dessa reflexão aqui, de que quando Jesus envia os seus discípulos para fazerem a sua obra como testemunhas do Evangelho, a partir desse momento, ele diz de maneira enfática: mas não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Querendo dizer assim, isso não é uma obra que vocês sejam capazes de fazer, que vocês tenham condições de fazer. Isso não é algo que vocês tenham o poder de fazer. Vocês só serão capazes de fazer se vocês forem capacitados a fazer. Então não saiam de Jerusalém até que isso aconteça com vocês. E a continuidade do Evangelho de Lucas é a narrativa de Atos dos Apóstolos. E então, logo no capítulo 2, se narra o cumprimento dessa promessa que Jesus fez aos discípulos de que eles seriam cheios do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. A gente hoje vai começar falando dessa promessa cumprida. Vamos ver um pouquinho como é que funcionava isso no Antigo Testamento em relação ao Novo.
A semana que vem, no dia de Pentecostes, nós vamos ouvir sobre a companhia imprescindível do Espírito Santo. No dia 16, sobre a presença transformadora dele. No dia 23, sobre o poder vocacional que ele gera em nós. E no dia 30, essa coisa mais prática do dia a dia, dessa amizade espiritual, né? O Espírito ora através de nós, como diz o apóstolo Paulo, até por meio de gemidos inexprimíveis. Algumas justificativas para essa série. Eu tenho uma convicção assim de que o tema do Espírito Santo é uma espécie de tabu histórico no nosso meio. Isso tem algumas razões, de fato, lá no século XVI, alguns desdobramentos lá históricos, razões para isso ser assim. E nós também temos traumas recentes, especialmente um trauma recente na nossa igreja de divisão e de coisas que aconteceram em torno do tema Espírito Santo. Nós não queremos aqui, ao abordar esse tema, meio que construir uma teologia mais pentecostal ou dizer que nós devemos ser mais pentecostais ou alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, a intenção é de que a gente faça uma reflexão mais trinitária, em que uma das pessoas da Trindade não fique como um órfão da nossa teologia, como um sujeito esquecido da nossa teologia, em que a gente sabe dizer quem é o Pai, quem é o Filho, mas o Espírito Santo é o que mesmo? Ou que a gente tem apenas conceitos meramente doutrinários para descrever essa presença real de Deus no meio da igreja. Em terceiro lugar, porque a obra do Pai por meio de Cristo não foi concluída na ascensão de Jesus, mas essa obra foi concluída no Pentecostes, quando a igreja foi gerada. Então todo anúncio do Evangelho que não leva em consideração o Pentecostes, logicamente vai ficar capenga, né? Não faz jus ao Evangelho todo. E também porque nesse ano, em quarto e último lugar, o nosso mote comunitário, nosso fio vermelho de reflexão para o ano é falar de uma espiritualidade sadia e contagiante. Bom, falar de espiritualidade sadia e contagiante sem apontar para o Espírito Santo seria falar apenas de religiosidade. Ok? Então, nós estaríamos ensinando como nós podemos ser mais religiosos. Sem o Espírito Santo é isso que nós estaríamos fazendo ao falar de espiritualidade sadia e contagiante. Então vamos lá, Espírito Santo, prazer em conhecer, falando em promessa cumprida. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar esse nome que é dado a essa pessoa da Trindade. Espírito Santo. E essa palavra santo, ela tem um peso especial aqui. O Espírito de Deus, ele é vastamente mencionado no Antigo Testamento, não é só no Novo, logicamente. Ele atua na vida de diferentes pessoas, mas ele especialmente age para conceder certas habilidades para tarefas específicas dadas por Deus a pessoas, às vezes muito específicas. O Espírito Santo era derramado sobre profetas, o Espírito Santo era derramado aqui e ali sobre sacerdotes. Houve momentos no Antigo Testamento que haviam as chamadas escolas de profetas e que essas pessoas experimentavam algumas experiências extraordinárias e mais comunitárias com o Espírito Santo, mas as citações dessas coisas, elas são muito pequenas, elas são muito escassas em todo o Antigo Testamento, mas de maneira geral, alguns reis, juízes receberam o Espírito Santo na época da construção do tabernáculo, na peregrinação do povo pelo deserto. Artífices receberam habilidades do Espírito de Deus para fazerem o melhor possível que havia à disposição na construção daquele tabernáculo, daquela casa móvel de Deus que o povo montava e desmontava nas suas peregrinações pelo deserto. Mas eram pessoas específicas, em tarefas específicas, em contextos específicos, ok? Ele não estava acessível a todos. Ele é santo, assim como a Trindade é santa, não é apenas o Espírito de Deus que é santo, logicamente.
E, portanto, ele estava separado, porque é isso que significa santo, separado, exclusivo, aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Ele estava separado dessa realidade pecaminosa na qual os seres humanos estavam mergulhados, então ele era concedido de maneira exclusiva e era um privilégio de poucas pessoas, ok? Não era só o Espírito Santo que era privilégio de poucos. A própria presença de Deus no tabernáculo não estava acessível porque todo o culto do Antigo Testamento, o testemunho inequívoco é: Deus não está acessível a todos. Ele está atrás daquela grande cortina. Ele está lá no Santo dos Santos, lá ninguém entra, ninguém põe o pé lá, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, assim por diante. Ou seja, todo o culto do Antigo Testamento trazia essa memória de que Deus e o homem estão separados, de que Deus e o homem não podem viver juntos porque nós somos pecadores e Ele é santo. Assim como os profetas depois anunciaram um novo tempo com a vinda do Messias, e Messias significa justamente ungido. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega, ambas significam ungido, cheio do Espírito Santo. É isso que Jesus diz na sinagoga, né? Num dos primeiros momentos, ele cita o texto do Antigo Testamento: pelo que o Senhor me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres, para libertar os cativos, para anunciar o ano do Senhor. Ele é o ungido, ele é aquele que recebeu o Espírito sobre ele. É isso que acontece no seu batismo. E também os profetas anunciam um derramamento do Espírito Santo num sentido diferente da realidade que havia no Antigo Testamento. Em Joel 2, 28 e 29 diz assim: depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Todos os povos, não é nem mais sobre apenas Israel, é todos os povos. E é muito interessante perceber que justamente em Atos 2, o texto que a gente vai ler em seguida, muitas pessoas de muitas nações, muitos judeus de muitos lugares diferentes estavam reunidos em Jerusalém. E justamente o dom que se manifesta naquele momento do derramamento do Espírito Santo é a capacidade que os apóstolos têm de louvar a Deus em uma língua, e todas as outras pessoas de diferentes nações compreendem o que eles estão dizendo na sua própria língua, apontando para essa coisa da universalidade, de que Deus agora está derramando o seu Espírito sobre todos, e isso está chegando para todo mundo, cumprindo a promessa, logicamente, que ele fez para Abraão: eu te abençoarei, se tu uma bênção, por meio de ti eu abençoarei todos os povos da terra. Isso não era um projeto que surgiu depois. Deus já escolheu Abraão para abençoar o mundo, não apenas para abençoar um povo. Mas ele se revelou através de um povo. O Messias nasceu como filho desse povo. Então derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, não existe diferença aqui de gênero, é filhos e filhas. Também não é uma questão de idade, velhos terão sonhos, jovens terão visões. E também não é de classe social, até sobre os servos e as servas, os escravos, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Será para todos. Todos os povos, homens e mulheres, velhos e jovens, pessoas que poderíamos considerar socialmente importantes e pessoas que não são consideradas dessa maneira. Sobre todos o Espírito será derramado. Ou seja, por que isso é possível no Novo Testamento? O cumprimento da promessa vem em Atos 2, de 16 a 18. As pessoas ficam assustadas: o que está acontecendo com esses homens? Será que já de manhã eles andaram tomando aí uma bebida, ficaram embriagados? Foi a acusação que algumas pessoas fizeram. E aí Pedro se levanta e diz: pelo contrário, o que está acontecendo aqui, o que vocês estão vendo, é o que foi predito pelo profeta Joel, que é o texto que nós acabamos de ler.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Ele cita literalmente o texto. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ok? Por que no Novo Testamento agora isso pode se tornar acessível a todos? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e quando ele disse está feito, está consumado, está realizado, os seres humanos têm a oportunidade de serem reconciliados com Deus, o véu do templo se rasga de cima até embaixo. Nós cantamos aqui, uma das músicas que os meninos tocaram, né? Fala desse véu se rasgando de cima até embaixo, querendo dizer com isso, a presença de Deus agora está acessível. E porque o pecado foi superado, então agora todos podem ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Por causa da obra da cruz, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, para que o Espírito fosse derramado dessa maneira, Jesus tinha que primeiro morrer na cruz do Calvário. Morrer, ressuscitar, assentando-se à destra do Pai e então enviando o seu Espírito sobre aqueles que creem. Ok? Um outro comparativo interessante lá do Antigo e do Novo Testamento, em Ezequiel 36, por exemplo, a gente lê uma promessa de Deus ali: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Essa palavra aqui é importante. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Compare, por exemplo, esse texto com um texto que para mim retrata o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento, Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela nossa carnalidade, pela nossa velha natureza, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele nos perdoou. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele rompeu a barreira que havia entre nós e Deus. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o Espírito de Deus então é derramado para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a velha natureza. E era exatamente isso que Ezequiel tinha prometido. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ok? É nesse sentido, então, que o Espírito é derramado e sobre estas coisas nós vamos falar daqui para frente. Hoje eu gostaria de apenas enfatizar que nós cremos em Deus e nós entendemos que Deus é o chamado mistério da Trindade. Nós somos chamados assim, né? É isso que nós carregamos no nosso nome, Comunidade Evangélica Luterana da Trindade. E não é apenas por causa do local onde nós nos reunimos, é também uma espécie de designação no sentido de apontar para a nossa fé. Nós cremos num Deus trino. Quando nós vamos confessar nossa fé, nós usamos as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito e no Espírito Santo. É uma confissão trinitária. Na Trindade de Deus, cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Contudo, como cristãos, me parece que muitas vezes nós nos dividimos em torno de ênfases em aspectos da natureza de Deus. A gente enfatiza um aspecto em detrimento do outro. Ok? E nessa reflexão que se segue agora,
que vai servir como uma introdução a toda a caminhada que a gente vai ter daqui para frente, eu estou me valendo aqui do livro do Christian Schwartz, As Três Cores dos Seus Dons, da editora Esperança. Ok? É de lá que, se você já leu o livro, você gostaria de ler, você pode ter acesso e você vai poder se aprofundar mais nessa reflexão. Então Deus é um ser trino, ok? O que significa isso? Então, que Ele é Criador, que Ele se tornou pessoa, se tornou carne na pessoa de Jesus, e Ele também é Espírito, o Espírito Santo de Deus, ok? As igrejas costumam dividir, então, esses três grandes segmentos que estão relacionados a esses diferentes aspectos da natureza de Deus, ligados à criação, à cruz e ao Pentecostes. Os cristãos, dependendo das suas ênfases, eles pendem em uma dessas três direções que estão ligadas às três pessoas da Trindade. As igrejas que se encontram lá no espaço verde, elas costumam dar ênfase naquilo que nós temos em comum com as pessoas que não são cristãs. E elas costumam estar ativamente envolvidas com questões ecológicas, sociais, econômicas, políticas, na discussão pelos direitos humanos, em relação a questões relacionadas à paz mundial e outros vários temas relacionados a isso. A questão da ciência é importante, a questão do corpo é importante, a questão do Deus Criador é bastante fortemente enfatizada, e a partir da questão do Deus Criador, de que todos nós somos criaturas de um mesmo Deus, somos originários de um mesmo Deus, e portanto, nesse fato, todos nós somos irmãos, independentes de qualquer coisa. As igrejas vermelhas aqui, por favor, não confundam as cores com outras coisas, né? Não tem nada a ver com qualquer outro tipo de referência, certo? Aqui não são as igrejas dos colorados, né? Nem outras coisas. As igrejas vermelhas aqui, o verde aponta para os campos, para a natureza, por isso o Deus da criação. O vermelho aponta para o sangue de Jesus, certo? São as igrejas que enfatizam a cruz, elas são chamadas de cristocêntricas, e elas têm um forte apelo à conversão, a uma relação pessoal com Jesus e uma ênfase na questão da vida de piedade. Elas prezam muito pela ortodoxia e dão alto valor à pregação e ao estudo bíblico. Ok? E em terceiro lugar, você tem o grupo de igrejas que a gente está chamando aqui de igrejas azuis. Elas valorizam a experiência com o poder de Deus, a dimensão sobrenatural da fé, e o exercício dos dons espirituais e a experiência de milagres fazem parte do dia a dia, uma busca constante dessas pessoas, desse grupo de igrejas. Certo? E de maneira geral, a gente consegue dividir, às vezes, denominações inteiras ou grupos de igrejas e movimentos dentro desses três grandes segmentos. É claro que não de maneira estanque, né? Existem, às vezes, influências de vários pontos, não é uma coisa totalmente fechada, ok? Mas assim a gente identifica três grandes movimentos, três grandes tendências dentro da igreja de maneira geral, ok? Os da parte verde são igrejas chamadas assim de liberais, são igrejas altamente contextualizadas, altamente interessadas em tudo que acontece à sua volta, que estão o tempo todo tentando interpretar a sua realidade e reagir à realidade que é interpretada. E o perigo do liberalismo, ou dessas igrejas mais liberais, é que eles são perigosamente sincréticos. De repente, a exclusividade de Jesus não é uma coisa mais tão importante, porque ela pode ser um elemento, por exemplo, que dificulta certos diálogos, e então se começa a abrir mão da exclusividade de Jesus como Salvador, entre outras coisas. Outro movimento são os evangelicais, que prezam pela ortodoxia, tem como seu ponto forte essa questão da ortodoxia, mas
são perigosamente dogmáticos. Você poderia, para entender melhor o que eu quero dizer com dogmático, você poderia substituir essa palavra por fundamentalista, que é um palavrão nos dias de hoje, certo? Então os evangelicais tendem a ser fundamentalistas e são fechados em si mesmos. Ok? É muito comum que você, de repente, vá numa igreja evangelical e você tenha uma pregação expositiva brilhante, mas o evangeliquez é intraduzível para alguém que não cresceu na igreja. Só os iniciados, só os que cresceram na igreja conseguem entender aquela linguagem. Os de fora não fazem ideia do que aquele homem está falando com tamanho entusiasmo lá na frente. Nem sonham do que ele está falando, certo? Então eles tendem a ser fechados. E os carismáticos ou pentecostais geralmente têm uma espiritualidade muito contagiante, né? Se nós tivéssemos uma igreja aqui cheia de pessoas mais carismáticas pentecostais, essas pessoas jamais admitiriam cantar algumas canções que nós cantamos sem pelo menos bater um pouco de palma, né? Nos momentos ela também é perigosamente doentia. Porque às vezes a Bíblia é esquecida, é deixada de lado e valoriza-se tão somente as experiências, e o culto foi bom se eu experimentei alguma coisa, se eu senti alguma coisa, se alguma coisa aconteceu comigo, se eu tive um calafrio, alguma coisa, senão Deus não estava lá, o Espírito Santo não se manifestou, e assim por diante. Ok? Claro que isso aqui é uma simplificação bem grotesca, né? Toda simplificação, toda tentativa de sistematização tem os seus limites, mas de maneira geral a gente consegue identificar de maneira muito fácil essas três tendências espalhadas dentro das igrejas. E aqui nós repetimos que uma igreja trinitária que crê no Deus triuno precisa aprender a conjugar essas três dimensões da natureza divina. Não é agarrar-se em uma para esquecer das outras. A fé num Deus triuno faz com que a gente leve em consideração os três elementos. Nenhum deles pode ser deixado de fora. Todos eles estão dentro da revelação de Deus. Certo? E todos eles são importantes e todos eles têm o seu valor a partir das Escrituras. Então nós não temos o direito de nos agarrar a um ponto e deixar de fora o outro, porque isso faz com que nós nos tornemos adoecidos como igreja. Nós não conseguimos cumprir o nosso papel como igreja. Como nós já dissemos, a dimensão do Espírito além de um tabu histórico, é um trauma recente na nossa igreja. Por que eu disse que é um tabu histórico? Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque na época da Reforma, quando a Reforma eclodiu, especialmente no período em que Lutero ficou aqueles 2 anos no castelo lá em Wartburg, ele ficou escondido enquanto traduzia a Bíblia, e as pessoas tinham dado ele como morto. Então outras pessoas se levantaram no lugar de Lutero, entendendo-se agora como porta-vozes dele. E algumas dessas pessoas tinham tendências fortemente carismáticas, e então falavam muito agora de destruir, de acabar com tudo que houve até então. E alguns desses começaram também a invadir terras de pessoas mais ricas, matar pessoas, e de repente aquilo se transformou numa revolução. Era um movimento de pessoas simples, humildes, que agora se transforma numa espécie de revolução. Quando Lutero sai do castelo de Wartburg e se depara com aquela realidade, ele fica abismado com aquilo e ele diz: não é isso que nós estamos tentando fazer. Não é esse tipo de coisa que nós estamos tentando fazer. Mudar tudo à força, pela violência. E então, ele acaba escrevendo contra os camponeses, e então os príncipes se sentiram autorizados pela fala dele, que foi uma fala dura contra aquele movimento dos camponeses, e também reagiram com violência. E muita gente foi morta naquele episódio.
extremamente traumático dentro da época da Reforma. Mas a partir desse momento, e isso acabou se tornando uma marca histórica para nós, sempre que a gente toca no assunto do Espírito Santo, aquele negócio vem à tona. Espírito Santo é símbolo de confusão. Desde o século XVI. Certo? Esse povo é maluco, eles começam a falar em revelação, eles começam a falar nessas loucuras, e vira bagunça. E a gente perde o controle. Então, desde o século XVI, a gente tem essa marca fortemente colocada. O tema Espírito Santo, visivelmente, já naquele tempo e na própria teologia de Lutero, ficou marcado com esse trauma, que não foi um trauma pequeno, porque de fato milhares de pessoas foram mortas naquele período em função desse levante que aconteceu. Cidades inteiras foram tomadas por alguns dessas pessoas que realmente penderam, assumiram um fanatismo completo, que o reino de Deus está vindo e uma revolução e tal. E o Apocalipse se tornou muito importante para essas pessoas e, enfim, muita maluquice de fato aconteceu. O problema é da gente dizer que falar do Espírito Santo significa dar margem para esse tipo de coisas. Porque não falar do Espírito Santo significa simplesmente abrir mão de um elemento absolutamente essencial no Novo Testamento para que a igreja seja a igreja. E não é uma questão teórica, não é uma questão de, não, mas a gente inclui isso na nossa teologia, não é uma questão de citar. Não, o Espírito está ligado a uma questão de mover a igreja no Novo Testamento, de direcionar essa igreja, de levantar pessoas, de mostrar para o apóstolo Paulo, aqui sim, lá não, aqui você vai, aqui você não vai. Isso tinha a ver com uma relação muito próxima, muito íntima, tinha a ver com experiência, não apenas com teologia, não apenas com teoria. Tinha a ver com experimentação. Falar do Espírito é falar de experiência. Até porque é difícil sistematizar uma teologia do Espírito. Porque ele é vento, né? Foi assim que Jesus disse. Aquele que nasceu de novo é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Lá em João capítulo 13 ele disse isso. E também é um trauma recente para a gente, porque há pouco tempo atrás, na nossa igreja, nós tivemos um movimento chamado assim, no nosso meio também, de um movimento carismático, que trazia essa dimensão do Espírito e essa temática do Espírito dentro das nossas comunidades, em várias delas. Enfim, eu não tenho como entrar aqui nos méritos e deméritos de toda essa história, ela é muito grande e eu nem tenho essa condição de fazer aqui, mas eu apenas gostaria de dizer que a gente não tem como corrigir o mau uso com o desuso. Certo? Nós não temos como corrigir o mau uso de alguma coisa com o desuso. Isso um dia foi mal usado, então não vamos usar mais. Isso nos coloca num outro extremo de um outro problema. Ok? Na igreja de Jesus, não existe igreja de Jesus, nem vida cristã, nem espiritualidade sadia e contagiante sem a presença do Espírito Santo entre nós. Simplesmente não existe. Não existe. No Novo Testamento é muito interessante que, na minha opinião, nós não temos um momento exclusivo e único de uma espécie de Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Você tem Pentecostes em Atos 2, que foi no dia de Pentecostes, da festa judaica de Pentecostes. Mas quando Deus começa a se mover para dentro da realidade gentílica, em Atos capítulo 10, e Pedro entra na casa de um centurião, e ali tem um grupo de pessoas não
judias reunidas ouvindo a mensagem do Evangelho, quando elas creem na mensagem que Pedro está anunciando, o Espírito Santo desce sobre elas e elas começam a fazer a mesma coisa que os primeiros apóstolos fizeram em Atos 2. Tanto que o apóstolo Pedro fica abismado e dizendo: o mesmo dom que foi dado a nós também foi dado a eles. E isso em alguns momentos é chamado de o Pentecostes dos gentios. O apóstolo Paulo, em determinado lugar onde ele chega, ele encontra um grupo de discípulos e pergunta: vocês ouviram falar sobre o Espírito Santo? E eles dizem: não, nós nem sabemos o que é isso. E o apóstolo Paulo imediatamente diz: então nós temos que resolver esse problema. Vamos orar e vocês não podem ser igreja sem isso. Não existe igreja sem isso. Então isso não é uma realidade pontual que aconteceu lá e agora continua, digamos assim, aconteceu uma vez, pronto, acabou, não precisa acontecer de novo. Não, essa é uma realidade que precisa nos atingir, individual e coletivamente. Certo? Senão, nem vida cristã a gente não consegue viver. A gente vai tentar viver o que Cristo mandou a partir da nossa própria carnalidade. Isso não vai funcionar. Nós vamos mergulhar na frustrante e decepcionante realidade de que aquilo que eu quero fazer eu não consigo e aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Então não há nada, não há igreja, não há vida cristã, não há espiritualidade sadia e contagiante sem a presença real do Espírito Santo no nosso meio. Quando você olha para esse diagrama que a gente apresentou aí, eu devia ter colocado ele de novo aqui embaixo da pergunta. Em qual das 3 dimensões você se enxerga de maneira mais intensa? Eu me enxergo de maneira mais intensa por toda a minha formação, por todo o contexto onde eu cresci. Eu sou parte da Igreja Vermelha, inequivocamente. Né? Eu preciso aprender com a Igreja Azul e com a Igreja Verde. Eu negligencio em vários momentos aspectos importantes da revelação que tem a ver com a Igreja Verde e com a Igreja Azul. Ok? Onde você se encontra dentro daquele diagrama? Nós somos a comunidade luterana da Trindade. Mas a nossa teologia, na prática, expressa o que nós carregamos nessa denominação da Trindade. E, em último lugar, perguntaria em que aspectos especificamente nós precisaríamos crescer na nossa compreensão da obra e da experiência do Espírito Santo em nosso meio. Vamos orar? O nosso Deus, Tua presença está disponível, o Espírito foi derramado e Ele está acessível a todo que crê. Muitas vezes nós vivemos a vida cristã e o nosso coração é vazio de esperança, é vazio de esperança para além dessa própria vida, porque justamente nos falta essa primícia, essa realidade de Deus nos habitando de uma maneira intensa, que faz com que a gente confesse: o céu é de verdade porque o céu me habita. O céu é de verdade porque o céu já está dentro de mim. Às vezes ainda vivemos, apesar de sabermos acerca do que Jesus fez na cruz do Calvário, sabermos de que essa obra de Jesus é suficiente para perdoar toda e qualquer coisa que temos em nós, ainda vivemos culpados e esmagados pelas nossas histórias, porque talvez nos falte essa experiência do Espírito gerando no nosso interior aquele Abba Pai,
aquela dimensão profunda em que Deus de fato se torna o nosso Abba, nosso paizinho, em que a gente mergulha na certeza de que é filho e, portanto, também é herdeiro com Cristo. E isso se torna uma verdade inescapável dentro da nossa alma. Nós temos um testemunho interno, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso se torna um fato, e nós passamos a viver a partir desses fatos, sobre os quais nós sabíamos, nós tínhamos informação, porque sabíamos acerca da obra de Jesus. Mas isso não havia se transformado numa convicção profunda, arraigada, da qual eu não tenho mais como escapar nem negar. E a minha oração, a nossa oração aqui nessa jornada, nessa caminhada, é que nós cheguemos ao final dessa jornada, experimentando, ó Deus, essa realidade do Espírito do Senhor falando profundamente ao nosso coração, abrindo os nossos entendimentos para aquilo que Jesus fez por nós, e não apenas para que nós compreendamos intelectualmente, mas para que isso se torne o fundamento da nossa vida, o chão sobre o qual nós pisamos, uma realidade profundamente enraizada dentro de nós. Por isso a gente quer orar, vem Espírito Santo, vem avivar a tua obra, vem avivar a tua igreja, vem, ó Deus, gerar convicção dentro de nós, essa mesma convicção que fez com que homens simples e humildes com quem Jesus andou se tornassem pessoas ousadas, e pessoas que viveram profundamente aquilo que é o Evangelho. Nós não temos essa condição de viver essas coisas por nós mesmos, Senhor. Isso não está em nós. Por isso nós, para sermos igreja, para sermos a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos, para sermos os cristãos que o Senhor deseja que nós sejamos, nós precisamos dizer, e nós dizemos, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, vem destruir os alicerces do viver falaz, do viver falso. Vem, revela à tua igreja quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por cada um de nós. Vem revelar, não explicar, revelar. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.